Tem homem que acredita tanto no amor, que vira as costas para os sinais, engole a própria intuição e chama de exagero o que no fundo já é o começo do fim. Faz de tudo por quem ama, até esquecer de si mesmo. Trabalha mais, se sacrifica, muda de vida. Tudo por alguém que já não tá lá faz tempo. Os sinais estavam ali, mas às vezes a gente só enxerga depois que a alma já foi esvaziada. E agora, enquanto ela dorme no sofá da mãe, ele junta os pedaços da própria dignidade, tentando entender em que momento o amor virou mentira. Mas me diz uma coisa, quantas vezes a gente precisa ignorar os sinais antes de cair do precipício? Ela dizia que ia no mercado, mas estava na cama de outro, mandei embora na hora. Minha esposa traidora achou que eu nunca fosse verificar o celular dela. Agora ela está bloqueada de todas as contas e dormindo no sofá da mãe dela. Antes de começar, vamos logo tirar isso do caminho. Algumas pessoas vão dizer que eu deveria ter percebido os sinais antes. Eu percebi, mas racionalizei tudo. Confiança cega, ela é o amor da minha vida e todas essas coisas. Se você acha que fui estúpido por demorar tanto para perceber, imagine só como eu me senti idiota quando percebi que estava praticamente acontecendo bem debaixo do meu nariz. Se pareço deprimido ou com raiva de mim mesmo, é porque estou. Minha vida inteira virou de cabeça para baixo da noite pro dia e eu não sei como vai ser o amanhã. É um milagre eu ainda conseguir funcionar o suficiente para escrever tudo isso. Tenho 31 anos e minha esposa, Diane, 29, sempre foi o centro da minha vida. Desde que nos casamos há 4 anos, minha vida virou uma série de sacrifícios que fiz por ela. Peguei horas extras só para que ela pudesse trocar de carreira quando estava insatisfeita. Nos mudamos para uma parte da cidade que eu não gostava só para ela ficar mais perto da mãe. Não sei exatamente quando percebi os sinais. Foi algo gradual, acho. A primeira coisa que consigo lembrar foram as idas ao supermercado. Na divisão de tarefas do nosso casamento, as compras sempre ficaram por minha conta. Era minha tarefa favorita, para ser sincero. Dirigir clareava minha mente. Mas cerca de 4 meses atrás, ela começou a se voluntariar para fazer as compras sozinha. Foi estranho, mas nada que levantasse suspeitas. O estranho mesmo era que ela sempre esquecia de comprar alguma coisa. Sempre. Achei que havia uma explicação razoável. Ela sempre foi esquecida. Com certeza era isso. Então, as idas ao mercado começaram a ficar mais frequentes. De mais ou menos 3 vezes por mês passou a 1 vez por semana e depois 2 vezes por semana. E eu ainda não tinha percebido. Culpei um esquecimento dela de novo e ela sempre demorava demais também. Isso me chamou a atenção porque eu levava de 30 minutos a 1 hora numa ida ao mercado. Ela sempre levava cerca de 2 horas. Pensei que tivesse a ver com aquele velho estereótipo de que mulher demora muito para fazer compras. Quando perguntei, ela ria e dizia que dirigia devagar. Só comecei a ligar os pontos quando os sinais clássicos começaram a aparecer. Não lembro exatamente quando, mas em algum momento percebi que não tínhamos mais intimidade. Não nos abraçávamos, nem nos beijávamos e, com certeza, não fazíamos mais sexo. Era como se eu estivesse morando com uma colega de quarto e então teve o celular dela. Aquele maldito aparelho parecia colado na mão dela. Ela ficava constantemente digitando e rindo olhando para tela. Ignorei no começo até que ela começou a pegar o celular mesmo quando estávamos passando tempo juntos. Nem preciso explicar o quanto é irritante levar sua esposa para jantar e ver ela grudada no celular a noite toda. Falei que isso me deixava desconfortável. Ela estava começando a negligenciar o nosso relacionamento por causa do celular. Ela surtou e disse que eu estava inventando problemas porque queria terminar. Eu não considerei a possibilidade de que ela estava desviando o foco. Simplesmente caí na isca e entrei numa discussão com ela. Falei da total falta de intimidade e de como ela basicamente me afastava se eu tentava tocá-la ou abraçá-la, e não deixei de insistir no quanto ela passava tempo demais no celular. Ela ficou enrolando e só me culpava por tudo. O clima ficou tenso depois disso. Ela até deu uma maneirada no uso do celular, mas havia um certo distanciamento entre nós. Foi aí que percebi o quão sério era o problema no nosso relacionamento. Falar com ela deveria ser a solução mais simples, mas parecia impossível depois da nossa última briga. Pensei seriamente em terapia de casal, mesmo indo contra minhas crenças pessoais. Fiquei travado tentando tomar uma decisão. Então marquei de conversar com meu melhor amigo Adam para desabafar. Contei tudo para ele e ele ficou em silêncio o tempo todo. Assim que terminei, ele disse: "Cara, ela tá te traindo." Eu não queria acreditar, mas assim que ele disse isso, as peças começaram a se encaixar na minha mente. Fazia sentido demais. Ele me disse para manter a calma e encontrar provas primeiro. Não havia sentido em destruir meu casamento por causa de uma acusação falsa. Ele disse que a maneira mais fácil
fácil de conseguir provas seria fuçando o celular dela, procurando mensagens de outro cara. Aquilo fazia sentido para mim, mas parecia difícil demais. Ela estava muito protetora com o celular ultimamente. Passamos um tempo tentando encontrar uma forma de eu conseguir pegar o celular dela, mas ela era protetora demais. Concluímos que eu precisava apenas esperar o momento certo, mesmo que demorasse semanas. Felizmente demorou só 3 dias, mas nesse curto tempo parecia que eu não sabia mais quem ela era. Era como viver com uma estranha. Eu sabia que ela estava me traindo, tinha certeza agora. A única coisa que me impedia de chutá-la para fora de casa era esperar pela minha chance de conseguir provas. Essa chance apareceu quando ela estava no banho. Ela geralmente levava o celular com ela para o banheiro, mas dessa vez deixou ele carregando ao lado da cama. No momento em que ouvi a água do chuveiro ligando, corri para o celular dela. Ela demorava nos banhos, então eu tinha tempo. Além disso, eu saberia se ela estava saindo se ouvisse a água desligar. Hesitei um pouco antes de desbloquear o celular. Pode parecer bobo, mas parecia que eu estava fazendo algo errado, como se eu estivesse transformando a infidelidade dela de uma hipótese para uma realidade. Claro que eu sabia que isso não era verdade. O que ela tivesse feito já tinha acontecido e olhar o celular dela não mudaria nada. Ainda assim, tive que engolir um pouco da culpa quando desbloqueei o celular e comecei a rolar as mensagens. Por um momento não encontrei nada fora do comum e senti um leve alívio surgindo. Nunca tinha ficado tão feliz por estar errado. Mas a sensação durou pouco. Minha ilusão foi completamente destruída quando vi as mensagens com alguém chamado Brian. Aquele foi o momento em que tudo se tornou real. Eu me senti enjoado. Ela tinha dormido com aquele cara no dia anterior. Ela estava transando com ele nas vezes em que ia fazer compras, quase 2 vezes por semana, e lá estava ela, me deixando louco, tentando colocar a culpa de todos os problemas dela em mim. Havia tanta maldade ali que eu continuei rolando e tirando prints, só para garantir que eu teria todas as provas que precisava. Ela tentou me manipular para me fazer acreditar que eu era o responsável por destruir nosso casamento, mas agora eu ia derrubá-la. Não consegui reunir tudo o que precisava de uma vez. Ouvi o chuveiro desligar e fechei o aplicativo, colocando o celular de volta exatamente onde eu tinha achado. Depois saí do quarto. Ela saiu alguns minutos depois e parecia não ter ideia de que eu tinha mexido no celular dela. Contei ao Adam o que eu tinha encontrado e ele demonstrou empatia por mim. Desabafei e gritei por quase 1 hora e ele ouviu tudo pacientemente. Quando terminei de colocar tudo pra fora, ele me disse que eu não podia terminar as coisas ainda. Me lembrou que em divórcios os homens geralmente se ferram e que eu precisava me proteger totalmente. Isso significava continuar com ela e fingir que estava tudo bem até eu conseguir todas as provas que precisava. Eu sabia que ele só estava tentando cuidar de mim, mas eu não achava que conseguiria dormir mais uma noite na mesma cama que ela. Ele me disse que eu só precisava aguentar firme, que provavelmente teria outra chance de reunir mais provas nos próximos dias e então eu poderia me livrar dela. Ela ainda não fazia ideia de que eu sabia o que estava acontecendo e estava sendo difícil fingir que as coisas ainda estavam normais. Ela ainda ficava com o celular por perto a maior parte do tempo, então eu tive que esperar mais alguns dias até ter minha próxima chance. E isso nos traz até a noite passada. Assim como da primeira vez, ela deixou o celular carregando enquanto estava no banho. Eu fui direto para as mensagens dela e capturei as novas conversas. Depois voltei de onde tinha parado da última vez, consegui tudo o que precisava, com tempo de sobra. Cheguei a considerar confrontá-la com as provas ali mesmo, mas não queria tomar nenhuma decisão enquanto ainda estava com raiva. Então decidi falar com Adam primeiro e pedir conselhos sobre o que fazer a seguir. Mas também pensei em vir aqui e pegar uma segunda opinião. Não há esperança de consertar as coisas. Eu não vou ficar com uma mulher que me traiu e ainda tentou me fazer duvidar da minha própria sanidade desse jeito. Eu só quero fazer o que for necessário para garantir que estarei totalmente protegido quando o processo de divórcio comece. Atualização. Faz um tempo desde a minha primeira postagem e achei que deveria vir aqui atualizar vocês sobre o que aconteceu. Primeiramente, todo mundo concordava que eu devia chutá-la para fora da minha vida. Por mais que tenha sido doloroso admitir na época, essa era a única opção. Então entrei em contato com um advogado especializado em divórcios que já havia cuidado do processo de um amigo meu. Ele veio altamente recomendado e até agora valeu cada centavo. Eu mesmo o recomendaria aqui se não estivesse tentando manter o anonimato. No passo seguinte, eu não ia deixar ela colocar as mãos em mais um centavo do meu dinheiro. Entrei em contato com meu banco e bloqueei o cartão dela que estava vinculado à minha conta. Depois fui até nossa conta conjunta e saquei cada dólar, até o último centavo que eu havia guardado lá. Havia uma parte mesquinha em mim que queria esvaziar tudo, mas meu advogado me fez enxergar o bom senso. Eu até poderia fazer isso legalmente, mas estaria me ferrando lindamente quando fôssemos para o tribunal. Então peguei tudo a que eu tinha direito e tinha os extratos da transação
informação para provar isso, mas eu não parei por aí. Até tirei o acesso dela da nossa conta familiar da Netflix e da Amazon. Expulsei ela de todos os planos familiares que pude lembrar, YouTube Premium, iCloud Plus, até Spotify. Mesquinho? Eu sei, mas ela já não era mais da família, pelo menos na minha cabeça, e eu esperava que ela entendesse o recado. E ela entendeu, bem claro. Quando cheguei em casa naquela noite, ela estava quieta. Eventualmente, ela me perguntou por que eu a tinha removido do Netflix e do iCloud. Eu ri e perguntei se era só isso mesmo. Ela fez uma cara de confusa. Eu costumava achar essa expressão fofa, mas agora só a fazia parecer burra. Disse para ela conferir tudo mais em que estava logada e que eu pagava. Ela não se mexeu, apenas ficou parada e perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Olhei direto nos olhos dela e disse que tinha certeza de que ela sabia o motivo. Ela desviou o olhar e não disse nada. Talvez estivesse com vergonha, talvez estivesse constrangida. Eu realmente não me importava. Tudo que eu sabia era que tinha uma chance de falar e não ia desperdiçá-la. Falei na lata que sabia sobre o Brian, que tinha visto cada mensagem nojenta que os dois trocaram. Ela apenas ficou lá parada, de cabeça baixa, enquanto eu desabafava toda a raiva que vinha guardando. Falei sobre como ela tentou me fazer duvidar de mim mesmo, dizendo que eu era o cansado do relacionamento. Ela não disse uma palavra até eu chamá-la de bruxa malvada, então ela disse: "Amor, por favor", com lágrimas nos olhos. Eu não senti nem um pouco de remorso. Ela me causou tanta dor que fiquei feliz em vê-la sofrer, mesmo que só um pouco. Dei a ela uma chance de falar. Eu já tinha dito o que queria e estava interessado em ouvir como ela tentaria justificar tudo aquilo. A desculpa dela? Ela estava entediada. Disse que se sentia vazia e que o Brian era apenas um mecanismo de enfrentamento. Começou com umas baboseiras de terapia, dizendo que algumas pessoas buscam meios autodestrutivos de autoexpressão quando estão deprimidas. Eu não ia deixar ela me manipular com palavras difíceis. Disse que se ela queria uma válvula de escape autodestrutiva, podia começar a beber como todo mundo. Aí eu joguei pesado. O cartão dela tinha sido cancelado e eu já tinha tirado meu dinheiro da conta conjunta. Os olhos dela se arregalaram. Ela não ganhava bem e era uma pior ainda em guardar dinheiro. Uma parte significativa do que tinha naquela conta tinha sido colocado por mim. Eu assisti a ficha cair em tempo real. Ela estava falida. Juro, esse momento quase fez tudo valer a pena. Mas eu ainda não tinha terminado com ela. Disse que ela tinha que ir embora. Não ia passar mais uma noite debaixo do meu teto. Agora ela estava implorando para eu reconsiderar. Continuava dizendo que era depressão e que eu estava culpando ela por uma condição médica. Foi aí que eu perdi a paciência. Não que eu fosse aceitar, mas ela nem sequer tinha pedido desculpas. Tudo que fez foi inventar desculpas. E agora estava culpando uma condição médica conveniente, da qual nunca mostrou nenhum sinal. Aquilo foi a gota d'água para mim. Se ainda havia alguma esperança de as coisas voltarem ao normal, acabou ali. Disse que não havia nada que ela pudesse dizer que me fizesse mudar de ideia e que ela tinha até o final da tarde para arrumar suas coisas. Se ela não saísse, eu ligaria para a mãe dela e contaria exatamente o que a filha andava aprontando. Aquilo funcionou. A mãe dela era sua melhor amiga e ficaria arrasada ao saber o que a filha tinha feito. Ela disse que ia começar a arrumar as coisas, mas pediu que eu tirasse algumas horas para pensar melhor. Respondi que pensava nisso todos os dias desde que descobri e minha decisão estava tomada. Ela fez as malas e tentou falar comigo uma última vez antes de sair. Não dei chance. Ela saiu quieta. Descobri onde ela estava morando na hora de entregar os papéis do divórcio. Ela estava morando com a mãe e a mãe não estava feliz com isso. A mãe dela estava triste com o fim do nosso relacionamento e suspeitava que a filha era a culpada porque a Daiane insistia que ela não podia me ligar. Dava para sentir a tensão naquela casa quando cheguei lá. A mãe dela tentou me convidar para um café, mas eu recusei educadamente. Disse que estava ali só para entregar os papéis para Daiane. Ela tentou insistentemente arrancar alguma informação de mim, mas eu disse que cabia à filha contar o que estava acontecendo. A Daiane saiu para falar comigo e a mãe voltou para dentro, mas não antes de... O texto termina aqui. Sem dizer uma palavra, ela lançou um olhar feio para a filha e eu fiquei satisfeito ao ver que até a própria mãe dela não gostava dela. Talvez eu contasse depois o que Daiane tinha feito, mas, por enquanto, eu estava aproveitando ver a tensão entre elas. Daiane parecia cansada. Ela me contou que a mãe a fazia dormir no sofá até que ela se abrisse e contasse tudo. Eu apenas disse que isso não era da minha conta e entreguei os papéis do divórcio. 2 dias depois, ela os devolveu assinados. O processo de divórcio tem sido difícil, mesmo com todas as provas a meu favor. Como eu disse, meu advogado sabe o que está fazendo e até agora as coisas têm sido bastante justas para o meu lado. Daiane está tentando conseguir pensão e meu advogado está lutando com unhas e dentes para que isso seja rejeitado. Ele insiste que ela não tem nenhuma chance, que está só tentando a sorte. E eu tendo a acreditar nele. Até agora ele nunca me decepcionou. Quanto a Daiane, ela ainda está morando com a mãe. Teve que arrumar um segundo emprego
para começar a juntar dinheiro e alugar um novo lugar. Como eu sei disso? A mãe dela ainda me liga de vez em quando, tentando me fazer contar o que aconteceu entre nós. Mais de uma vez ela já me perguntou diretamente se Diane me traiu e eu nunca neguei. Tenho certeza de que, de certa forma, ela já sabe o que aconteceu, mas talvez um dia seja divertido confirmar isso oficialmente para ela. Agora estou tentando viver a vida por mim mesmo. Me mudei do nosso antigo lugar para uma parte da cidade que eu realmente gosto. Estou me dedicando mais aos hobbies e interesses que eu deixei de lado. Eu tinha esquecido o quanto adorava ir a shows antes de me casar. Diane sempre odiou isso. Fui a um show na semana passada e senti como se tivesse redescoberto uma parte de mim que estava esquecida. Viver um divórcio é difícil e tenho certeza de que não vai ficar muito mais fácil depois. Mas a cada dia estou ficando cada vez melhor em lidar com tudo isso. Eu vou sobreviver e vou sair dessa melhor do que entrei. Não tenho tanta certeza se posso dizer o mesmo da Diane. Ah, pronto! O cara descobre a traição e ainda quer pagar de santo? Amigo, tua mulher já tinha ido embora faz tempo. Você que tava bancando o sonso. E quer saber? Fez foi pouco. Era pra ter jogado as roupas dela pela janela ainda. Quem não dá valor, aprende na pancada. Vocês estão mesmo passando pano pra uma traição descarada? O cara se matou de trabalhar, largou tudo por ela e ela agradece com um par de chifres? Isso não tem justificativa. Não importa se ele era o melhor ou o pior marido do mundo, trair é covardia. 4 anos sacrificando tudo por ela e ele ainda achava que tava sendo herói? KKKKK. Mano, tu não percebeu que já tava sendo descartado faz tempo? Ainda foi burro de dormir do lado da cobra. Que bom que caiu na real. Tarde, mas caiu. Complicado. Traição nunca é justificável, mas também não sei se vigiar o celular e manter a relação só pra juntar provas é o caminho certo. Parece que os dois estavam presos num relacionamento que já tinha acabado emocionalmente, mas nenhum dos dois teve coragem de encarar isso de frente. Dá pra entender a dor dele, mas algumas atitudes aí foram bem questionáveis. E vocês? O que fariam no lugar dele? Continuariam em silêncio pra conseguir provas ou terminariam na hora? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, se você curte o que eu trago aqui e quer apoiar de outra forma, eu lancei o Seja Membro do canal. Tem 2 planos. Membro Prata, com R$ 4,99 por mês. Você recebe selos de nível que evoluem com o tempo, tem acesso aos emojis exclusivos do canal e também assiste aos vídeos antes de todo mundo. Já o Membro Ouro, às R$ 7,99 por mês, inclui todos os benefícios do Prata, mais um agradecimento especial no final dos vídeos. E vou citar o seu nome no final de todo vídeo. Se quiser virar membro, é só clicar no botão ao lado do inscrever-se ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por apoiar o canal. Agora eu vou deixar 2 vídeos passando aqui na tela para você escolher qual vai assistir.